Olá pessoal, bem-vindo ao Média Lei Ensina. Antes de iniciarmos nossos estudos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e ativar o sininho para novas notificações. O assunto de hoje é importante pois está associado a diversas áreas, incluindo a farmacologia, a fisiologia e a bioquímica. O tema então abordado será o comportamento dos aminoácidos em solução aquosa, levando em consideração o grau de ionização. Assim é importante lembrarmos a estrutura do aminoácido. O aminoácido é formado, então, por um carbono associado a dois grupos funcionais, o grupo amina e o grupo carboxila, e ainda ao átomo de hidrogênio e a cadeia lateral, também conhecida como grupo R. Devido à presença do carbono assimétrico, também chamado de carbono quiral, o aminoácido ele forma esteroisómeros, portanto, apresenta imagem especular. Além disso, devido à presença desses grupamentos funcionais, o aminoácido ele apresenta um caráter anfótero, ou seja, um caráter ácido básico que é influenciado pelo pH do meio. E de acordo com esse pH, haverá protonação e desprotonação desses grupos funcionais e, portanto, ionização. A cadeia lateral aqui também é importante ressaltar que, de acordo com os elementos aqui associados, isso vai caracterizar a polaridade do aminoácido. Lembrando que polaridade nada mais é que a orientação em relação ao campo elétrico e leva em consideração a eletronegatividade e a geometria molecular. Ainda em se tratando da cadeia lateral, é importante ressaltar que ela vai definir os diferentes grupos nos quais os aminoácidos estão classificados. Sendo assim, existem 4 grupos importantes, de acordo com a cadeia lateral. Os aminoácidos apolares, então notem que na cadeia lateral há apenas hidrogênio e carbono. Os aminoácidos de caráter ácido, então a presença aqui do grupo ácido carboxílico. Os aminoácidos de caráter básico e, por fim, os aminoácidos de característica polar. Em relação a esses aminoácidos aqui classificados, eu destaquei 2 importantes, o ácido glutâmico e a valina, para falar de uma mutação da cadeia beta da hemoglobina que envolve a substituição desse ácido glutâmico, que tem um caráter ácido, pela valina, que tem um caráter apolar. Essa substituição vai resultar numa hemoglobina variante, que tem a tendência à polimerização de acordo com o grau de oxigenação e pH do meio. E essa tendência a formar polímeros da hemoglobina variante, chamada de hemoglobina S, promove a alteração do citoesqueleto da hemácia, tornando-a falcizada. Essa substituição aqui mencionada nada mais é que a anemia falciforme. Outro aminoácido que eu deixei aqui em destaque para discutir brevemente é a histidina, que é um aminoácido de caráter básico, que faz parte estrutural do grupamento M, e ela é importante para o transporte de oxigênio e para o tamponamento sanguíneo. É importante na estrutura do grupamento M, porque a histidina ela estabiliza a molécula de ferro, com o grupamento M e ainda estabiliza a ligação do ferro ao átomo de oxigênio, impedindo a sua reatividade. Então, de acordo com o caráter anfótero dos aminoácidos, os grupos funcionais amino e carboxila irão sofrer protonação e desprotonação de acordo com o pH do meio. Em pH ácido, o que vai acontecer? Haverá protonação do grupamento amina, ao passo que o carboxila já está protonado, e se observarmos a forma aqui predominante, é uma forma de cátion, cargas positivas. Em pH neutro, acontece a desprotonação do grupo carboxila, ou seja, a perda de íons hidrogênios para o meio, e a carga total líquida aqui é 0. Aqui temos o que conhecemos como forma dipolar ou íon dipolar, e forma de zwitterion. Em pH alcalino, temos a desprotonação do grupo amino. E dessa forma, haverá o predomínio de um ânion. Notem que, de acordo com o pH, o aminoácido ele apresenta diferentes pKs. pK é uma relação inversa ao Ka, ou seja, a força de um ácido, e ele vai determinar o grau de ionização, ou seja, de dissociação dessa substância
na solução em questão. O pH e pKa têm relações, assim como as concentrações das formas desprotonadas e protonadas. Por que é importante essa fórmula aqui? Em se tratando de tamponamento, né? Ou um sistema tampão. O que é o sistema tampão? Uma solução capaz de resistir qualquer variação do meio. E ela é composta por um ácido fraco e sua base conjugada, ou por uma base fraca e seu ácido conjugado. Os ácidos e bases fortes eles não são úteis para o tamponamento, pois eles sofrem dissociação completamente. Aqui temos o exemplo da curva de titulação do ácido acético, que é um ácido fraco. Observem pelo elevado Ka. E a faixa de tamponamento aqui é próxima ou igual ao pKa. Aqui uma regra importante, tá? Quanto maior o pKa, menor o grau de dissociação de determinada substância em solução. E, portanto, menor a força. Se esse pK estiver próximo ou igual ao pH, temos, então, um sistema tampão aqui integrado. Agora, se o pH for inferior ao pKa, o que vai acontecer? Pelo fato de ter menor grau de dissociação, haverá então o predomínio das formas protonadas. E se eu tenho um pH superior ao pKa, pelo maior grau de dissociação, haverá o predomínio de formas desprotonadas. E pensando numa faixa de tamponamento, que vai ser importante para o funcionamento das células, a faixa sempre está relacionando então pH e pKa. Lembrando que a variação pode ser apenas uma unidade acima ou uma unidade abaixo. Assim, o intuito da aula é mostrar para vocês que o pH ele pode influenciar então no comportamento das substâncias em solução. E é de extrema importância que haja ajustes do pH no organismo. Para o quê? Para que as células consigam então exercer as suas atividades de forma adequada, sem variações bruscas do pH. O organismo ele conta com mecanismos de ajustes de pH, como soluções tampões, como eu já mencionei anteriormente, e são formadas basicamente por proteínas. Processo que leva então à respiração, também é um mecanismo de ajuste de pH, e ainda o sistema renal. Se esse pH não for ajustado devido a alterações nas concentrações de ácido e base, isso vai resultar em desequilíbrio ácido-básico, que pode ser muito grave ao organismo. Entre esses desequilíbrios, existem então acidose e alcalose chamada respiratória, quando há alteração da pressão parcial de gás carbônico, ou acidose e alcalose metabólica, levando em consideração alterações na concentração de íons bicarbonato. Portanto, é importante que haja o ajuste do pH para que não interfira então no comportamento das substâncias em solução, garantindo a homeostasia e evitando então um desequilíbrio ácido-básico. Aqui coloquei apenas dois exemplos para vocês entenderem a importância do pK e pH e um assunto que está relacionado com a parte clínica. Então, se a gente quer preparar uma solução tampão de um determinado medicamento que tem estabilidade num pH próximo ao pH sanguíneo, o que eu deveria então, como eu deveria preparar essa solução? Então, a gente tem que levar em consideração o pH. Então, se o pH é 7,4, eu tenho que utilizar uma solução tampão que tem uma faixa que varia uma unidade acima até uma unidade abaixo desse pH. Então, dessas alternativas, o que nos resta é escolher, então, a primeira alternativa, de 6,8 até 7,4. Agora, levando em consideração essa variação no pH em situações clínicas. Então, aqui temos o ácido lático, que é o produto do metabolismo anaeróbico. E o pKa desse ácido é de 3,73. Pensando nesse pKa, como a gente classifica em ácido fraco ou ácido forte? Ele é um ácido fraco porque ele tem um elevado pKa. E se a gente for lembrar daquelas regrinhas, quanto maior o pKa, menor o grau de dissociação no meio. Agora, qual seria a faixa de tamponamento, levando em consideração então o pKa do ácido lático? Uma unidade acima, uma unidade abaixo. Então, a faixa de tamponamento, onde não haverá variações bruscas do pH, é de 2,73 até 4,73. E, por fim, qual a relação do ácido lático, lactato, com a mortalidade?
o acúmulo de ácido lático no organismo aumenta a concentração de íons de hidrogênio e, portanto, isso reduz drasticamente o pH, levando a um desequilíbrio ácido-básico, por exemplo, do tipo acidose. Então, notem a importância de manter o pH para que não altere então, o comportamento das substâncias em solução e para que não haja então esse desequilíbrio ácido-básico que pode ser fatal em muitas situações. Então, pessoal, espero que tenham gostado. A partir dessa aula, eu integrarei outros assuntos, como, por exemplo, os mecanismos relacionados então ao tamponamento sanguíneo, o transporte de oxigênio, anemia falciforme. Então, todos os itens aqui que eu mencionei, eu ainda postarei aulas relacionadas, ok? Então, até a breve!